Vamos lá, pessoal, continuar com o nosso curso. Agora falando, né, das correntes nominais do motor trifásico. Nós falamos da tensão, vamos falar agora da corrente. O motor trifásico, né, é um consumidor de carga elétrica equilibrada. Isto significa que todas as bobinas são iguais, ou seja, têm a mesma potência, são para a mesma tensão e, consequentemente, consomem a mesma corrente. Logo, as correntes medidas nas três fases sempre terão o mesmo valor. Então vamos analisar. As correntes que vão passar na bobina, elas vão ter o quê? Elas vão consumir o mesmo valor em todas as fases. Então cada bobina, em cada fase, ela vai consumir o mesmo valor, independentemente aí da ligação. Independente da ligação, a corrente que vai passar vai ter que ser o quê? A mesma em todas as bobinas. Assim como a tensão que chega na bobina tem que ser a mesma, a corrente também é a mesma. Só que internamente as correntes de bobina de um mesmo motor sempre serão iguais, então internamente será igual, independente para qual tensão esta for conectado. Independente de qual tensão for conectado, ele vai continuar consumindo a mesma corrente no na sua bobina. Já na rede, tá certo? Ó, já na rede, o que externamente nos terminais de alimentação, os valores serão diferentes para cada tensão. Então, ele vai o que? Ele vai consumir corrente diferente para cada ligação, cada tensão que ele for conectado. Internamente a corrente é igual, externamente a corrente que vem ali da linha, ela vai ser o quê? Ela vai ser diferente. Então vamos ver através das ligações dentro do motor. Então aqui eu tenho um exemplo prático de um motor trifásico de 6 CV. 6 CV, nós vamos ver posteriormente que CV significa cavalo vapor, né? E isso é referente à potência do motor. Nós aqui estamos tratando aqui da corrente. Tensão nós já vimos, esse é um motor que é 380 a 660, um motor aí que recebe ligação que estrela triângulo, porque nós vemos que ele está aumentando do multiplicando por raiz de 3 aí. Olhe bem, na tensão menor, a corrente que ele precisa, né, que ele vai consumir da rede vai ser maior, e na tensão maior, a corrente vai ser o quê? Menor. Ela vai ser o quê? Elas vão ser é, inversamente, né, proporcionais. Quando a tensão aumenta, a corrente ela vai o quê? Diminuir. E quando a corrente da bobina sempre será igual, ao contrário da rede que terá valores diferentes. Então aqui nessa ligação, ó, em triângulo ou delta, dentro da bobina está passando quantos amperes? Os mesmos 5 amperes. Porque a corrente ela vai o quê? Ela vai se dividir e essa corrente ela tem a característica de se dividir por quanto? Por raiz de 3. Olha a raiz de 3 de novo, tendo um papel principal nos nossos circuitos trifásicos. Ela vai fazer o quê? Se dividir por raiz de 3. Então essa corrente de 8,7 amperes que vai ser fornecida aqui pela alimentação, ela vai se dividir, ó, e vai ficar quanto? Vai ficar 5 amperes aqui na ligação em triângulo. Já aqui na ligação em estrela da rede está fornecendo os próprios mesmos 5 amperes, e esses 5 amperes aqui ele vai fazer o que? Ele vai ser distribuído, ó, vai continuar os mesmos 5 amperes aqui nas nossas bobinas. Ele não vai se dividir essa corrente, ela vai consumir os próprios 5 amperes. Porque aqui, ó, se você reparar, ó, fase R aqui ele está consumindo quanto? Os 5 amperes. E nesses 5 amperes que está sendo consumido, está aqui, ó, para uma fase. Já aqui ele estava fazendo o quê? Quando chegava a fase aqui, ele se dividia, ó, para duas bobinas. Vocês estão reparando a diferença?
como a distribuição das ligações será diferente, aqui é ao contrário da tensão. No triângulo, ela se divide por raiz de 3, já na estrela a corrente não se divide. Igualmente na ligação série paralelo, na ligação em paralelo, a corrente ela se divide e na ligação em série, a corrente ela é o quê? A mesma, certo? Então você pode pegar essa analogia aí, ó, que ela é totalmente inverso, né, da tensão. É isso aí que você pode pegar aí da corrente para você conseguir verificar qual a corrente que vai ser, é, que vai precisar aí do fornecimento, no fornecimento. Aí na placa do motor vai estar lá escrito a corrente nominal, que é o IN. IN vai ser a corrente nominal desse motor. Então essas correntes que você está vendo aqui, ó, 380, tensão em 380, aqui 8,7 amperes. Para 660 ele consome quanto? 5 amperes. Isso está dizendo o quê? Que aqui é o que? A corrente, o que? O IN, que é a corrente nominal. Ela é lida na placa de identificação do motor, ou seja, aquela que o motor absorve da rede quando funcionando a potência nominal, sob a tensão e frequências, o que? Nominais. Se alguma dessas características forem modificadas, aquela corrente vai mudar. Então, é, ele está ali identificando a corrente nominal. Quando houver mais de um valor na placa de identificação, cada um se refere ao que? A tensão ou a velocidade diferente. Então, a velocidade diferente aí também vai mudar aí a corrente, tá bom? Então, vamos aqui, ó, mais em questão da tensão. A corrente fez o que? Mudou. Então 380 vai estar 8,7, 660, 5 amperes. Também tem um fato interessante em relação à corrente que eu tenho que falar aqui do motor, que é uma característica aí, que os motores, você vai ter na placa lá de identificação do motor, o IP e N. O que é IP e N? Os motores elétricos solicitam da rede de alimentação durante a partida, olhe bem, durante a partida. Então, isso aí vai ser corrente de partida. Vai ser uma relação entre a corrente de partida e a corrente o quê? Nominal. Tem muita gente que confunde isso aí, o IP e N. A corrente de partida, isso aí já é diretamente a corrente de partida? Não, isso aí não é a corrente de partida, isso é a relação da corrente de partida com o quê? Com a corrente nominal. Uma corrente de valor, ó, na partida vai ter uma corrente de valor elevado para tirar o nosso motor da inércia. Aí ele vai ser o que? Da ordem de 6 a 10 vezes a corrente nominal. Então vai mostrar lá quantas vezes, né, ele vai ser maior que a corrente nominal. E este valor depende das características construtivas do motor e não da carga acionada. Muito interessante, ó. Não é por causa da carga acionada. A carga vai influenciar em que, então? Apenas no tempo durante o qual a corrente de acionamento circula no motor e na rede de alimentação. Então aí você vai ter o que? Um tempo de aceleração do motor. Esse tempo de aceleração aí, ó, seu tempo, né, que você vai estar você vai estar saindo da inércia e chegando até a rotação, né? Vai ter a aceleração, né? A velocidade, né? Rotação nominal desse motor. A corrente é representada na placa de identificação pela sigla IPN, que é a corrente partida em relação que à corrente nominal. Vamos ver aqui. Se eu tiver uma placa na placa, vamos ver se é a outra aqui eu consigo visualizar a placa. Nessa placa aqui, eu tenho que o IP e N. Deixa eu ver se eu tenho identificação nessa placa daqui do IP e N para eu informar para vocês e falar na prática. Pronto, IPN 4,2, tá certo? Esse motor aqui, ele vai ter uma corrente, ó, ele vai ter
um IPIN muito baixo, tá certo? De 4,2. Normalmente é de 6 a 10 vezes, tá certo? Então, o que que eu faço aqui, ó? Se eu tiver que esse motor ele vai estar partindo aqui em 220 com a corrente de 6,25, olhe bem, 6,25. Quanto é que vai ser a partida dele? 6,25 vezes 4,2. Eu vou ter então uma corrente de partida de 26,25 amperes se eu partir esse motor em 220. Vamos ver se eu partir esse motor em 380. Em 380 eu vou ter ó, 3,62 que é minha corrente nominal. Olha aqui, ó. Tensão, corrente, tensão, corrente, tensão, corrente. E aqui o meu IPIN vezes 4,2, que é quantas vezes ele vai aumentar. Eu vou ter uma corrente de partida de 15,2. Tá vendo como eu vou diminuindo? E aqui, ó, para 440 eu venho aqui 13,13 vezes 4,2. Eu vou ter aqui 13,14, 3,15, né, aproximando aí mais detalhadamente. Mas vocês podem ver aí, ó, como você pode verificar qual vai ser a corrente de partida do nosso motor, tá bom? Então vamos lá continuar aprendendo sobre comandos elétricos através das características dos motores. Nos vemos na próxima aula. Um abraço grande, continuem estudando e dando empenho no curso.